A Bíblia. A gente acha que conhece, né? Para muitos, um guia espiritual, para outros, um livro de história. Mas e se não for nem uma coisa, nem outra? E se a gente tiver lido tudo errado esse tempo todo? É exatamente isso que vamos investigar hoje, mergulhando na tese, olha, surpreendente, do tradutor de hebraico Mauro Biglino. Como disse a jornalista Sabrina Pieragostino, ler o que ele escreve é uma vertigem constante. E é bem por aí. A proposta aqui não é discutir fé, tá? É deixar de lado o que a gente acha que sabe e olhar para o texto com outros olhos, uma perspectiva totalmente nova, baseada só na tradução literal. Então, vamos nessa? Então o choque de ideias é este aqui. De um lado, a visão que todo mundo conhece. A Bíblia é a palavra sagrada de Deus, inspirada divinamente. Do outro, a tese do Biglino, que vira tudo de cabeça para baixo. Ele diz que a Bíblia é, na verdade, uma crônica, um registro histórico sobre seres de carne e osso, e que, pasmem, ela não fala de Deus. Onde ele se baseia para dizer isso? Numa tradução literal, ao pé da letra mesmo, dos textos mais antigos em hebraico que a gente tem. Beleza, para a gente entender como essa teoria se sustenta, vamos passar por 5 pontos. Primeiro, a gente vai entender a tese central dele. Depois, vamos olhar para supostas rachaduras no texto. Em seguida, a ideia de que Deus foi reescrito no texto. Daí, vamos fundo no termo Elohim, que é chave para tudo isso. E por fim, a gente junta as peças para ver por que ele conclui que a Bíblia é uma crônica e não um livro religioso. Ok, começando então pela primeira parte, uma tese desestabilizadora. Antes de entrar nas provas e nos detalhes, a gente precisa entender bem quais são as afirmações principais. São elas que formam a base de toda essa releitura. E olha, são ideias que batem de frente com séculos e séculos de teologia. Basicamente, a tese se apoia em 3 pilares bem chocantes. Primeiro, a Bíblia não seria um livro sagrado. Segundo, ela não falaria da criação espiritual da humanidade. E terceiro, ela não falaria de um Deus todo-poderoso espiritual. Pensa bem, são afirmações pesadíssimas. E para sustentar isso, o argumento começa por um ponto bem fundamental. Será que o texto que a gente lê hoje é realmente confiável? Isso nos leva à segunda parte, rachaduras no livro sagrado. A questão é a seguinte, antes mesmo da gente discutir tradução, o que as palavras significam, a tese aponta para problemas na própria estrutura do texto. Coisas como inconsistências e buracos que colocam em xeque a integridade do livro todo. Para começar, uma coisa que pouca gente para pensar. Não existe a Bíblia no singular. Existem Bíblias no plural. O Antigo Testamento Católico tem 46 livros. Já o cânone hebraico, o Tanakh, tem 39. E se a gente for olhar os protestantes, os coptas, cada um tem uma lista diferente de livros que considera oficiais. A pergunta que fica é, se nem as religiões concordam sobre quais livros fazem parte do pacote, como ter certeza absoluta sobre a mensagem? E não para por aí. Quando os especialistas comparam os manuscritos mais antigos que temos, a coisa fica ainda mais complicada. Estamos falando de milhares de diferenças. Por exemplo, entre a Torá, dos Samaritanos, e o texto massorético, são umas 2.000 diferenças. Entre o rolo de Isaías achado no Mar Morto e a versão que veio depois, mais de 250 variações. E isso sem falar dos erros de história e geografia, que são tão evidentes que até as bíblias de estudo, hoje em dia, apontam isso nas notas de rodapé. Olha só esse número, 11. O que significa isso? É um número de livros que a própria Bíblia cita, que ela usa como referência, mas que simplesmente sumiram, desapareceram. Um deles era o Livro das Guerras de Yahweh. Imagina! É como tentar montar um quebra-cabeça gigante sabendo que várias peças importantes se perderam para sempre. E não pense que isso é só em trechos obscuros, não. Pega uma das histórias mais famosas de todas, Davi e Golias. Quem matou Golias? Bom, depende. Em 1 Samuel 17, foi Davi. Mas se formos ler 2 Samuel 21, o texto diz que foi um cara chamado El-Hanã. Aí, para complicar mais, 1 Crônicas 20 diz que El-Hanã matou, na verdade, o irmão do Golias. Sabe, essas contradições internas são, no mínimo, estranhas. Ok, vamos para a terceira parte, reescrevendo Deus no texto. Aqui a coisa fica mais séria. A tese do Biglino não fala só de erros acidentais ou livros que se perderam. A argumentação é que algumas das mudanças mais importantes foram feitas de propósito. Foram alterações intencionais para criar e reforçar uma teologia específica.
Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para o século 7 a 10 depois de Cristo, e falar sobre um grupo de escribas chamados massoretas. O hebraico antigo não tinha vogais, era só consoante. Imagina ler um texto em português assim, LVR. Pode ser livro, livrar, lavar. A vogal muda tudo. Então, mais de 1000 anos depois dos textos originais, os massoretas vieram e adicionaram as vogais. Só que ao fazer isso, eles não só ajudaram a ler, eles travaram um significado específico entre vários que poderiam existir. E aqui que vem a acusação mais forte de Biglino. Ele argumenta que esse processo todo de adicionar as vogais, de padronizar o texto, teve um objetivo claro: apagar as evidências de que a crença original era politeísta, com vários deuses, e impor a ideia de um Deus único, o monoteísmo. Olha só este exemplo, é gritante, em Deuteronômio capítulo 32. No texto mais antigo encontrado nos manuscritos do Mar Morto, a frase é clara: prostrai-vos diante dele todos os deuses. Tá lá, deuses no plural. Agora, pega o texto massorético, que é o que veio depois e que serve de base para quase todas as Bíblias de hoje. A frase vira outra coisa: alegrai-vos, ó nações, com o seu povo. A menção a todos os deuses simplesmente sumiu. Isso nos leva direto para a quarta parte. Elohim. Seriam deuses ou governadores? Porque, pensa bem, se o texto foi mexido e se ele não falava de um Deus único, então quem são os protagonistas dessa história? É aqui que a tese propõe uma releitura radical de algumas palavras-chave do hebraico. A primeira e mais importante é a palavra Elohim. Na tradução padrão, vira Deus, no singular. A teologia explica que é um plural de majestade, tipo quando um rei fala nós decidimos. Mas, na tradução literal, Elohim é um plural de verdade. Significa algo como os poderosos, os que vêm de cima. Então, a tese de Biglino diz que não se trata de um ser divino, mas sim de um grupo de indivíduos. Indivíduos de carne e osso, poderosos. E quem comandava esse grupo? Uma figura chamada Elion. A tradução comum é o Altíssimo, mas literalmente quer dizer aquele que está no alto, tipo o comandante. E tem uma passagem em Deuteronômio que diz que foi esse Elion quem dividiu os povos da terra e colocou um dos Elohim para governar cada um. E onde entra Yahvé nessa história toda? Pois é, segundo essa leitura literal, ele não é o Deus criador de tudo e de todos. Ele é um desses Elohim. Um governador de território, um administrador, que recebeu uma tarefa bem específica: cuidar do povo de Jacó, que na época era só uma tribo meio perdida no deserto. E o perfil de Yahweh que o texto descreve não é nada etéreo ou espiritual. Pelo contrário. Em Êxodo, ele é chamado de Ish-Mil-Shamá, que significa, literalmente, homem de guerra. Um líder militar, um estrategista que comanda seu povo em batalhas bem violentas para conquistar terras que, ironicamente, o chefe dele, Elion, já tinha entregue para outros povos. Então, vamos amarrar tudo isso na quinta e última parte, uma crônica, e não religião. Se a gente junta tudo isso, um texto com inconsistências, que foi alterado e que talvez não fale de um Deus único, o que sobra? O que é a Bíblia afinal? Segundo essa linha de raciocínio, o que resta não é um livro de religião, é outra coisa. A conclusão é a seguinte: o exercício proposto é tirar todas as camadas de interpretação teológica, mística, alegórica, ler o texto de forma crua, como uma crônica de eventos. O que aparece? A história de um pacto, uma aliança entre um povo específico e o governante deles. Um governante poderoso, de carne e osso, não divino, chamado Yahweh. O ponto principal é esse. Nessa visão, a Bíblia deixa de ser um livro de fé, que precisa ser interpretado, para se tornar um livro de acontecimentos, que precisa ser lido ao pé da letra. A história muda completamente. Deixa de ser sobre mistério divino e fé e passa a ser sobre política, guerra, acordos entre um grupo de humanos e esses seres poderosos. No fim das contas, essa tese, por mais desestabilizadora que seja, joga uma pergunta no ar. Se a Bíblia não for um livro sobre religião, o que mais a gente não sabe sobre o nosso próprio passado? Que história sobre as nossas origens ainda está lá, escondida nas entrelinhas, esperando para ser contada?